Na nossa infância, geralmente a gente ouviu coisas do tipo: não chora, não precisa chorar, não pode sentir raiva, é feio. Na escola, a gente foi muito bem ensinado a pensar, a fazer coisas, e a gente não foi ensinado a sentir. E aí é claro que fica parecendo pra gente que sentir é uma coisa que não pode ser aprendida, que não é muito prática, que você não pode entender como é que funciona. A gente sempre tá com um pouco de medo de sentir, porque, nossa, eu vou chegar ali, eu tô totalmente despreparado, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como isso funciona. Vamos lá, como sentir de forma prática no seu dia a dia. No último vídeo eu trouxe para vocês a ideia daquele alinhamento entre sentir, pensar e fazer. E como é difícil pra gente conseguir esse alinhamento exatamente porque a gente tem uma dificuldade com a dimensão do sentir. Como a principal forma que a gente usa para evitar o sentimento é pensando, a gente acaba às vezes confundindo o que é sentimento, emoção, com o que é pensamento. E como que a gente faz essa confusão? Vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? Um exemplo que acabou de acontecer comigo agora, momentos antes de eu gravar esse vídeo. Hoje era carnaval na escola dos meus filhos. E o meu filho mais velho foi sem fantasia. Eu perguntei pra ele se ele queria levar, ele falou que não, que ele tinha feito uma máscara lá na escola, e ele foi assim. Aí eu tô aqui no escritório trabalhando e recebo uma mensagem da professora dizendo: Mário, Martim veio sem fantasia, você consegue vir aqui trazer uma fantasia? E aí na hora me veio um negócio assim, sabe? Eu respondi pra ela: olha, eu até ofereci a fantasia pra ele, mas ele disse que não queria, que tinha feito uma máscara. E aí ela falou: só que agora ele viu todo mundo de fantasia aqui. E aí ele mudou de ideia. E aí nessa hora me deu um pouquinho de raiva já, pra começar. Depois eu fiquei fazendo as minhas coisas e recebi fotos no grupo da escola do bloquinho que eles fizeram com as crianças, todas fantasiadas, e o meu filho sem nenhuma fantasia, com roupa normal, no meio de todas aquelas crianças fantasiadas, com uma cara assim, triste. E aquilo me deu, assim, foi meio arrebatador pra mim. Me trouxe um monte de emoções. Eu consegui perceber toda aquela energia da emoção começando a circular em mim. E aí eu comecei a pensar um monte de coisas, porque o primeiro impulso é sempre querer evitar o sentimento, é normal isso. E aí eu comecei a pensar um monte de coisas do tipo: nossa, eu sou uma péssima mãe, eu não acredito que eu não levei a fantasia, que eu não pus a fantasia na mochila, mesmo com ele falando que não queria, pra, sabe, falar: filho, se você não quer agora, mas se você quiser lá, vai estar aqui na sua mochila, como eu tô relapsa, como eu negligenciei isso, um monte de pensamentos ruins contra mim mesma. Fora os outros tipos de pensamento mais ligados às outras pessoas. Putz, vão me achar uma mãe péssima, a única criança que tá sem fantasia. E aí eu achei que o que eu tava sentindo era isso. Só que isso não era o que eu tava sentindo, isso era o que eu tava pensando. Eu fiquei achando que o que eu tava sentindo é que eu era uma péssima pessoa. E aí você tá numa situação dessa e você conclui: nossa, eu sinto que eu sou uma péssima pessoa, é isso que eu tô sentindo. Eu me sinto mal comigo mesma, é isso que eu tô sentindo. Geralmente não é isso que você tá sentindo. Geralmente o que você tá sentindo tá por trás disso. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui na minha sala, sentei no meu sofá, deitei assim, fechei o olho e falei: tá bom, vamos lá, vai. Vem emoção. E o que me veio? Uma vontade assim de chorar, aquele aperto na garganta, de lembrar dele só, sabe, meio tristinho ali no meio do bloco sem fantasia, de lembrar que eu não coloquei a fantasia na mochila dele, e percebi que na verdade eu só tava triste. Aquilo tudo me deixou triste. Eu fiquei triste com a situação. E não tem uma coisa do tipo: eu podia ter feito melhor. Isso é, beleza, eu podia, isso é o pensamento. Mas antes disso, eu fiquei triste. E ainda mandei mensagem pra professora falando: ainda dá tempo de levar? Agora eu tô mais livre aqui. E aí ela falou: olha, o bloquinho já foi, mas ele tá bem. E aí eu falei pra ela: que bom que ele tá bem. Eu fiquei triste. E aí quando você consegue, sabe, simplesmente acolher e validar isso e sentir, eu fiquei alguns minutos sentindo. Depois de sentir, geralmente a gente fica meio cansado, porque é uma energia grande que movimenta. E aí eu dei mais uns minutos, dar uma descansadinha. E o que acontece é que acaba, passa. E aí abre espaço para outras coisas. E aí já comecei a pensar em outras coisas, lembrar de outras coisas, querer fazer outras coisas. E passou aquilo, sabe? Eu parei de pensar que eu era uma péssima mãe, que eu tinha negligenciado. Eu pensei
Bom, eu poderia ter insistido um pouco mais na fantasia, poderia ter pensado, nossa, ele vai ser a única criança, poderia, provavelmente na próxima vez eu vou pensar. Mas é porque eu deixei o sentimento percorrer o meu sistema e eu aprendi com isso. Se eu tivesse ficado só no pensamento, era capaz de eu não ter aprendido nada e ter repetido esse erro depois, mais pra frente. Tá, então como que você diferencia o que você tá pensando do que você tá sentindo? Eu tô usando a palavra sentimento aqui pra definir qualquer coisa, tá? Que a gente sente, mas os especialistas têm uma distinção entre emoção e sentimento. Mas o que eu tô chamando de sentimento aqui é porque eu tô querendo me referir à dimensão do sentir. Mas basicamente eu tô falando das emoções. O sentimento geralmente é quando integra a sua emoção com o seu pensamento, você dá um nome para aquilo e aí você fala que esse é o seu sentimento. A emoção, que é como a gente vai identificar o que a gente está sentindo, é um negócio que te pega pelo corpo. Não é por outras vias, não é pelo seu pensamento. É um negócio que você começa a sentir no seu corpo. Uma sensação de que, não tô me sentindo bem, eu quero, sei lá, andar, mudar de lugar, tô angustiado, tá preso aqui, deu frio na barriga, meu batimento cardíaco mudou, eu quero deitar. A gente fica inquieto com o que fazer com isso, o que eu faço com isso aqui que tá me deixando super desconfortável, eu não sei lidar, porque, de novo, eu não aprendi. Se você puder, neste momento, provavelmente você vai começar a pensar em um monte de coisas, como acontece geralmente, mas se você puder identificar isso, e se você tiver espaço e tempo para poder falar, eu vou parar nesse momento e vou sentir o que eu tô sentindo, eu vou dar esse espaço para mim. Faça isso, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai para um lugar onde você possa ficar confortável, seguro, resguardado. Você senta lá, fica confortável, se conecta com o seu corpo, com as sensações que você tá no seu corpo. Pega esse fiozinho da sensação e deixa ela fluir. Só intenciona, flua. E vê o que acontece. Pode ser que você chore, pode ser que você queira gritar e grita numa almofada, sei lá, coloca vazão para isso, mas sentindo de verdade, com consciência. E aí você começa a conseguir dar nome para isso, tá? E aí vem o pensamento e ajuda o sentir. E aí vem o pensamento e fala, eu tô triste, isso aqui é tristeza, ou eu tô com medo, eu tô com muito medo disso aqui, do que vai acontecer, ou nossa, eu tô com muita raiva, isso aqui me deu muita raiva. Isso tudo vai vir enquanto você estiver passando pela sensação dessa emoção, tá? E não precisa pensar outras coisas, não precisa pensar em resolver isso, no que você vai fazer depois. Apenas fique repetindo dentro de você, eu tô triste, é isso que eu tô sentindo, é tristeza, ou é medo, eu tô sentindo medo, ou eu tô com raiva, e é isso, eu só tô com raiva, e tá tudo bem, e é raiva. No momento que você estiver sentindo, se concentra só nisso. Essa nomeação que vai te ajudar também. Eu não quero que vocês tenham medo de achar que vocês vão entrar no sentir e vão ficar presos lá para sempre. Você deixa a coisa começar a fluir e ela vem como uma onda, ela vem e passa. E aí, se você não puder ter esses espaços, não puder ter esses momentos com você mesma, porque às vezes você sente uma coisa, você tá no meio de, sei lá, de uma reunião, você sentiu uma coisa ali, você percebe. E aí você começa a pensar naquilo, você lembra que, poxa, eu preciso de um espaço para sentir isso, não vai ser aqui no meio de outras pessoas que eu vou conseguir me sentir segura e confortável de dar vazão para isso, de me conectar com isso. Não tem problema também, tá bom? No final do dia, quando você estiver na sua casa, pega um momento, aquilo vai estar lá dentro de você, porque aquilo não teve como sair. Então vai estar lá e você vai conseguir acessar aquilo ainda. Você vai deitar lá na sua cama, no seu sofá, e aí você vai lá e acessa aquilo. Começa a pensar naquilo. Quando você começar a pensar naquilo, pega um desses pensamentos e retém ele, para ali com ele e começa a perceber que vai vir a sensação no corpo. E aí embarca nela e deixa fluir. Então, se você não conseguiu fazer ali no momento que você despertou a emoção, você pode fazer no fim do dia. Faz isso por você, é muito importante. Você vai se transformar fazendo isso. Tenho certeza absoluta que se você se conectar com o seu sentimento, muitas coisas na sua vida vão se movimentar a partir disso. Outra coisa muito importante
pra gente falar. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura esse processo de ter que sentir? Olha, isso é uma coisa que depende muito, tá? Eu falei dessa situação que eu tive hoje com o meu filho da fantasia, isso durou mais ou menos uns 10 minutos, mas isso foi uma coisa assim que passou rápido, não era muito grande, muito profundo e tal. E geralmente, se a gente tá saudável, com o nosso sentir saudável, você não vai ter emoções que vão precisar de mais do que isso para você se recuperar. Mesmo quando você tá passando por um período muito difícil, que é um período que é, no geral, emocionalmente difícil. Por exemplo, eu tô passando por um luto. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito e eu tô passando por um luto. E isso é um período que, no geral, tem a sua tristeza ali, tem, né, sentimentos muito difíceis para ficar convivendo com eles. Mas o que eu posso dizer para vocês é que uma pessoa que tá num luto saudável, ela tem momentos de tristeza, ela tem momentos de raiva, talvez, ela tem momentos de saudade que dão uma tristeza nela. E aí isso vem como uma onda, isso passa, e ela também tem momentos em que ela não está se sentindo triste. Nunca é uma coisa que demora muito. Se tá demorando muito, é porque você provavelmente tá achando que o que você tá pensando é o que você tá sentindo, e você tá pensando aquilo girando em círculos com o seu pensamento. O que pode acontecer com relação ao tempo? Às vezes você tá com muita coisa acumulada, principalmente se você não tá acostumado a sentir até agora na sua vida. Provavelmente você tá com muita coisa acumulada aí. Teve um momento da minha vida em que eu comecei a me dedicar mais a sentir, e eu fazia umas sessões assim de agora eu vou parar pra sentir. E essas sessões às vezes duravam um pouco mais de tempo, porque eu tava com muita coisa guardada, muita coisa do passado que eu não tinha sentido, que tava ali. E essas coisas ficam, por isso que eu tô falando, você não conseguiu sentir naquele momento, não tem problema. Você vai conseguir sentir isso quando você puder sentir, porque se você não sentir, não vai sair de você isso. Uma coisa muito importante, não tenha medo de abrir esse espaço, entrar nesse momento e se permitir viver as suas emoções e sentir elas. Às vezes a gente fica muito assustado porque a gente fala, não, vai doer demais, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E o que eu quero dizer para vocês é que a nossa consciência, ela é extremamente ampla e clara como o céu, e ela é ilimitada. Tudo pode caber dentro dela. Qualquer emoção, sentimento de qualquer tamanho pode caber dentro da nossa consciência, porque ela é infinita, é um espaço infinito. Quando você estiver lá sentindo, você vai se colocar também como uma pessoa que está observando isso. Esse é o lugar da sua consciência onde cabe tudo. E essa consciência onde cabe tudo vai olhar para isso e vai falar: você tá sentindo isso e tá tudo bem, isso cabe. Eu sou infinita, ampla e clara, e eu tô vendo que você tá sentindo isso. E só observe. Ajuda muito fazer meditação para começar a exercitar essa observação, essa consciência que observa. Então se conecta com isso. Você é uma consciência ampla, infinita. Tudo cabe. Você pode sentir qualquer coisa que você tenha para sentir. Nenhum sentimento que está dentro de você vai conseguir acabar com você. Não existe isso, porque você é muito maior do que o seu sentimento. O sentimento, sua emoção acontece dentro de você. Ele é uma partezinha de você. Você é incrivelmente maior do que isso, e isso tem totalmente espaço dentro de você para circular. Abra esse espaço, você pode visualizar isso, você pode visualizar o seu espaço e aquilo cabendo dentro de você. Então é isso, comecem a encarar, sentir como uma coisa prática que vocês podem fazer, que vocês podem aprender. Se tiver dúvidas, bota aqui nos comentários, a gente vai responder. E para ajudar vocês, porque eu sei o quanto é difícil fazer para abrir esse espaço, abrir esse momento, sentir sem ficar com medo de se perder naquilo, de não aguentar aquilo. O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês vai ser um presente, uma meditação guiada para ajudar vocês a ter um momento com começo, meio e fim
para você se conectar com o que você estiver sentindo no momento, com qualquer coisa que você queira. Eu vou guiar vocês, eu vou estar lá junto com vocês não vão estar sozinhos nos primeiros processos que vocês forem tentar desbravar esse mundo muito inexplorado do sentir. Então aguardem o próximo vídeo, porque vai ser muito bom, muito incrível. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo pra gente praticar juntos. Ativem a notificação para vocês receberem. E vai ser um vídeo que vocês vão poder usar muito. Todo dia, se vocês quiserem, sempre que vocês estiverem precisando. Uma ferramenta incrível para vocês. Aguardem e até lá!